Eu estive em Los Angeles, Califórnia, na semana passada para acompanhar em primeira mão o deep dive da arquitetura dos novos processadores e gráficos integrados da AMD que devem chegar no mercado nesse mês de julho, segundo a própria empresa. Hoje eu vou falar mais aprofundadamente sobre os Ryzen 9000 Zen 5, sobre os Strix Point, são aquelas APUs também com Zen 5, só que com RDNA 3.5 integrado nos notebooks, com inteligência artificial, e sim, teve muita coisa sobre A. Vou falar sobre o XDNA 2.0, que é a arquitetura das NPUs. É claro que teremos os nossos reviews em breve, justamente para confrontar as informações que são apresentadas aqui, mas enquanto esse dia não chega, hoje nós vamos detalhar a parte técnica para quem quer realmente aprender um pouco mais sobre esses novos processadores. Vem comigo até o final. E claro, não poderia ser diferente do AM4, que teve ali muitos e muitos anos, daqui a pouco está fazendo 8, 9 anos do AM4, foi lançado lá em 2017, 145 processadores, e a AMD vem reafirmar que a próxima geração agora vai trazer o Zen 5, mas em breve teremos o Zen 6 e outros processadores até 2027. Até o presente momento tem 38 processadores, então a AM4 teve 145, e na verdade a própria AMD prometeu o M4 para 2020 e continuou lançando, então é bem provável que o M5 vá até 2028, 2029, até porque tem até um plus ali nessa informação, né? Eles citam o Zen 6 já, então está lançando agora o Zen 5, o Zen 5C, mas já está no roadmap, por enquanto sem um ano, mas Zen 6 e Zen 6C de fato irá existir. Saíram alguns rumores que a AMD iria modificar o TDP de CPUs como o 9700X, que tem apenas 65 watts, para que ele entregasse um nível de desempenho próximo ao 7800X 3D, até porque a própria AMD já falou ali, via os funcionários, que os X3D da geração passada não iriam perder para esses novos CPUs, apesar do aumento de PC e performance, o X3D ele realmente ia ter um diferencial. E a gente espera que, claro, também venham os X3D dessa geração. Então, só reconfirmando as specs, pessoal, nós temos 4 CPUs inicialmente, Ryzen 9 9950X, 16/32, 5.7 GHz, 170 watts, tá? Esse é o mesmo TDP do 7950X. 9900X já teve uma redução para 120 watts, tá? Então o CPU ficou mais rápido e consumindo menos energia. Isso é um diferencial que a AMD tem feito, ao contrário da Intel, que normalmente o consumo tem ou mantido ou elevado a patamares ainda maiores. Então 2/24, 5.6, o 9700X é realmente impressionante, porque é um 8/16 a 5.5 GHz com apenas 65 watts. Vocês vão ver que ele é o que tem o maior espaço para crescer com o Precision Boost Overdrive. O 9600X, ok, 6/12, e sim, a quantidade de núcleos permanece exatamente a mesma da primeira geração. Quando isso aconteceu no ano passado, quando a Intel ficou muito tempo no quad-core, a AMD veio e mostrou algo diferente, os Ryzen com muito mais núcleos. Desde então, a Intel tem dado uma inovada e trazendo CPUs com mais núcleos, que também tem um custo, é claro. Quando a Intel coloca CPUs com 16, 20, 24 núcleos, você também tem os CPUs que consomem muita energia e, consequentemente, também aquecem bastante. Então, a AMD ela tem apostado em fazer núcleos mais eficientes na mesma quantidade, a Intel em mais núcleos, mais força bruta, tanto é que em multitarefa, em vários cenários, a Intel consegue superar. A gente vai falar mais sobre isso durante o review desses processadores, ok? Em termos de desempenho, o que eles mostraram até aqui foi algo parecido com o que teve na Computex, compara com o 14900K, que é a geração atual, só que em breve vai ter a 15ª geração, então eu preciso ressaltar isso para vocês. Eles testam ali em produtividade, no Proxion Office, o Geekbench Single Core, que até meio ok, cara, no multicore provavelmente iria perder, porque o 14900K tem núcleo pra caramba, né? Pode ver que eles não colocam nem o Cinebench, que é um teste muito famoso, porque provavelmente tá perdendo. Então, assim, são testes, digamos que selecionados para mostrar o melhor cenário. Isso a gente espera do marketing e a gente vai confrontar isso nos reviews, é claro, tá? Então até 41% no Handbrake. E aí em jogos, ali eles pegam Borderlands, Dota, Hitman, Cyberpunk, ok? Estão trazendo de 4% a 22%, que é completamente esperado, afinal o 14900K foi lançado no ano passado. Então, obviamente, né, um CPU lançado agora tem meio que a obrigação moral de ganhar. O 9700X, aqui destaco que é um CPU que consome 65 watts de acordo com a AMD, contra o 14700K que está ali na casa dos 250, alguma coisa do tipo, cara, é uma diferença grande. Claro que em jogos eles consomem menos, ambos, tá?
Então o 14700K, dependendo do jogo, vai consumir uns 150, alguma coisa do tipo. E aí os reviews irão mostrar daqui pra frente, tá? Então eles mostram ali até 42% no Handbrake, tá? E aí tem o Geekbench single core, faltou novamente o Cinebench, em jogos de 4 a 31%, então fica numa média ali de uns 12% em jogos em relação ao 14700K. E por fim, o 9600X, tá? Ele chega a bater 94% no Handbrake em relação ao 14600K, talvez uma aplicação com uma otimização específica, tá? E ali na média dos jogos tá mais ou menos a mesma coisa, então tem alguns jogos mais selecionados ali, o famoso cherry pick, que dá sim alguns ganhos de desempenho, testamos futuramente na prática após isso, tá? Aí eles citam que o 9700X, consumindo 65 watts apenas, consegue ser mais rápido que o 5800X 3D, que consome 105. Então eles pegaram o CPU que tem cache 3D, tudo bem que é da geração anterior, mas que consome mais, e mesmo assim o 9700X consumindo menos sem um cache 3D consegue superar. Perde alguns jogos ainda, cara, pra você ver que o 5800 3D não é um CPU ruim não, olha lá. E tem jogos que ele chega lá a 130%, então 30% acima ainda do 5800X 3D, tá? Agora uma coisa que me demonstrou na apresentação que é bem interessante, cara, eu até perguntei pros engenheiros lá sobre isso. Eles implementaram uma melhoria de resistência térmica no processador, no IHS em si, na pasta, na solda, enfim. E aí isso faz, esses 15% de melhoria se traduz em 7 graus a menos no mesmo TDP. Então quer dizer, os CPUs que já estão com TDP reduzido vão ter uma temperatura também menor. O que eles me falaram que foram feitas melhorias internas nos algoritmos, tá? E no silício em si. Então os algoritmos de detecção, sensores aprimorados. Essa informação que não tem no próprio slide, mas os engenheiros AMD passaram para mim isso, tá? Por isso que é interessante a gente poder conversar com esses caras para poder tirar as informações deles. Inclusive eu conversei com o cara lá que é o pai do Ryzen, por assim dizer, o cara que tá por trás deles. E aí eles mostram aqui, pessoal, realmente em relação à geração passada, todos os CPUs, com exceção do 9950X, reduziram o TDP ao mesmo tempo que aumentou a performance. Então, cara, qual é o milagre aqui? O que a AMD está fazendo? Ela reduziu o consumo, aumentou o desempenho? Aí que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a arquitetura para vocês, tá? Temos aqui também o overclock. Teve uma sessão de overclock muito legal lá, fizeram overclock extremo no 9950X, bateram o recorde mundial e tudo bem. Ainda não tem muitos resultados dele, porque é um CPU que não foi lançado, mas enfim, eles conseguiram clocks bem agressivos ali, a mais de 6 GHz, enfim, e muito bacana essa parte do overclock. Embora são CPUs que, ok, o overclock ele perdeu um pouco a ênfase, né, porque são CPUs que normalmente já tem clocks muito altos, e quando você olha para o lado da Intel, já está no limite de temperatura e consumo de energia, então se você coloca um pouquinho a mais já é motivo para o CPU esquentar horrores, né? E aí você gasta muito com water cooler para um ganho marginal, muitas das vezes não faz sentido. Mas aqui não, você pega CPUs como o 9700X, que tem um TDP baixíssimo, tem espaço para você fazer alguma coisinha nele, tá? Tanto é que nos testes, olha só, quando eles ligaram só o Precision Boost Overdrive, cara, quem mais subiu foi justamente o 9700X, porque é um CPU que tem 8 núcleos com TDP muito baixo. Então quando você liberou energia para ele via PBO, provavelmente ele vai consumir ali uns 120, alguma coisa do tipo, cara, o CPU ganhou 15%. É uma performance digna de um salto geracional. Então acho que vai ser meio que obrigatório usar esse CPU no PBO, e aí a gente vai comparar temperatura e clock em relação ao performance stock, obviamente, nos meus reviews, tá? E me lançou o Curve Shaper. Agora eles até citam que o Curve Optimizer é um recurso legacy, né? Isso porque o Curve Shaper ele é mais aprimorado. Basicamente, ao invés de você só ir lá e colocar um único recurso, Curve Optimizer, que inclusive deve continuar existindo nas BIOS, então eu coloco lá menos 200, seto um offset e já era. Agora eu posso alterar em múltiplos pontos da curva manualmente. Vai ter esse recurso na BIOS, onde eu vou poder ir lá e colocar, olha, eu quero que nesse ponto a tensão em clock seja tal, então fica um negócio mais refinado, tá? Na prática, o que isso representou na sessão de overclock, eu até fotografei lá, no Cinebench R23, eles estavam fazendo com 9950X 41.924 pontos, tá? Com o Precision Boost mais Expo foi para 44, subiu bastante, tá? Com o Curve Shaper subiu ali quase 800 pontos, então assim, é um resultado que para um usuário comum não significa muita coisa, mas a gente viu que, cara, dá para melhorar. Então é um recurso extra para entusiasta que quer explorar um pouquinho mais. Aí, claro, fizeram um teste de overclock extremo com a LN2 e bateu 53.598 pontos ali, tá?
Bom, e aí aqui nós temos, pessoal, agora a parte de chipset. Me surpreendeu porque apareceu um tal de um B840. Na geração passada a gente tinha ali o B650, B650E. A gente entendia que o B650E era basicamente uma versão com algum PCI Express um pouco mais reforçado, tinha geralmente duas conexões PCI 5.0, coisas do tipo. Agora aqui não. Ao contrário da geração passada que você tinha A620, eles lançaram uma placa B840. Eu perguntei pro pessoal da AMD por que eles fizeram isso. A resposta foi um pouco evasiva, mas basicamente é como se o B840 fosse a placa A dessa nova geração. Tanto é que ele vai ter só PCI Gen 3, USB de 10 GB, não vai fazer overclock e vai ter uma única conexão 1x16, tá? Agora, o B850, ele já fica ok, ele já tem Gen 5 para gráfico integrado, já tem USB de 20 GB, faz overclock de CPU. Então, o overclock de CPU começa a partir de placa B. E aí você vai ter sim as duas placas 870 e 870E. Então, a princípio, não tem uma placa A oficial, tá? E eu acho que não tem até espaço de lançar uma A720 aqui, ou uma A820, não sei qual nome que eles queiram colocar. Porque a B840 já parece capada demais para existir uma A abaixo dela. Então ela meio que é a A dessa geração, tá? Foi isso que eu entendi, ao menos desse gráfico. Agora nós entramos, pessoal, no deep dive da arquitetura. Então, existe muito além apenas do que, ok, eles reduziram os transistores, então por isso que o CPU é mais rápido, aumentaram o clock. Não, tem muita coisa para você estudar a respeito disso. Uma delas é o Branch Prediction, que é responsável por prever as próximas instruções, e quando ele consegue acertar, ele consegue acelerar muito o processo que seguiria por um caminho tradicional mais lento. Eles melhoraram a latência, a precisão e a vazão desses dados, além de implementar o modo Dual Pipe, que acelera as predições por ciclo. Saindo do Zen 4, que tinha 6 instruções e 4 ALUs na unidade de execução, agora são 8 instruções Dispatch Retire, que suportam 8 ciclos e com 6 ALUs com scheduler unificado, ou seja, você tem uma ampliação da janela de execução e todo o processo é mais eficiente. Outro ponto, cache, largura de banda no geral. O cache L1, em relação à data, você tem ali o cache separado para data, né? Ele aumentou em 50% em relação ao Zen 4. Quando você aumenta esse tipo de cache, normalmente a latência pode aumentar também. Então o que eles fizeram? Eles manteram 4 loads por ciclo e a latência foi minimizada em relação ao que seria o normal por conta de outras melhorias de performance. Nesse caso, eles dobraram a largura de banda entre L1 e L2 e melhoraram o processo de prefetching. Aí você tem a instrução de AI. Basicamente é uma instrução que eles estão otimizando para a inteligência artificial, ela tem um pipeline fisicamente maior, a latência caiu de 3 ciclos para 2, aumentaram o load store, a vazão está mais forte. Então a AMD cita isso como algo referente para inteligência artificial, e segundo testes da própria AMD, no Llama e no Mistral, em comparação com o 14900K, usando essa instrução VX512, eles conseguem entregar um desempenho de até 17 a 20% mais forte. Lembrando que aqui é a comparação com o 9900X, não é nem com o 9950X, então realmente tem o seu diferencial, por assim dizer. E aí tudo isso, então, as melhorias que foram feitas internamente na microarquitetura Zen 5, traz o IPC ali em jogos, Far Cry 6 10%, aí vai subindo em outras aplicações, tem ali o Geekbench 35%, na média tiraram 16%. Então tem jogos e aplicações que vão ser mais ou menos, mas ainda assim, considerando o histórico da AMD, é sim uma boa média, ok? E você tem uma distribuição de onde estão esses saltos de desempenho. Então o Branch Prediction é uma pequena fatia, o Decode Op Cache é uma fatia interessante, assim como o Execution Retire e o Data Bandwidth relativo aos caches, assim você tem esse salto de desempenho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os Ryzen AI 300, que foi outro grande destaque lá, e nós vamos ter notebooks no Brasil com esses Ryzen AI, que é uma coisa que falta. Tem muito notebook Intel e pouca opção de AMD, espero que isso comece a vir aqui, porque fomenta o próprio mercado, a questão daquela oferta e demanda, né? Então as pessoas procuram menos porque não tem opção, e não tem opção porque as pessoas procuram menos. Entra em algo recursivo, acaba não tendo nunca. Então depende do fabricante, do pontapé inicial para trazer isso, e é o que aparentemente a Lenovo está fazendo, e espero que outras marcas também façam. Então nós temos aqui, pessoal, os Ryzen AI 300. Basicamente é uma nova geração que tem 3 microarquiteturas. O Zen 5, acabamos de falar, com até 12 núcleos e 24 threads, XDNA 2, que é a NPU, e o RDNA 3.5, uma evolução pequena, mas houve uma evolução em relação ao RDNA 3, tá? E aqui nós temos
o Strix Point, que é mais conhecido dessa forma. Até o presente momento, 2 processadores, Ryzen AI 9 HX370 com 12/24, 5.1 GHz, tá? Com a Radeon 890M, que é um gráfico integrado muito poderoso com 16 Compute Unities. Já pensou os próximos ROG Ally, Steam Deck com essas aí, hein? Olha só. E o Ryzen AI 9 365 com 10/20, com TDP configurável de 15 a 54 e com uma Radeon um pouquinho inferior, que é uma 880M, com 12 Compute Units. Ambas as APUs entregam 50 TOPS de performance de inteligência artificial, então elas estão dentro da certificação do Copilot PC da Microsoft, logo são APUs competitivas do que estão trazendo de melhor no mercado até o presente momento. Em gráfico integrado realmente é a mais rápida que nós temos disparada aí, tá? Depois a gente pode ver uma comparação com a Hawk Point, que é uma geração anterior. Aqui nós vemos a comparação que a AMD faz em testes sintéticos com o Core Ultra 9 185H, com o Snapdragon X Elite, que é o recém-lançado, e a sua HX 370. Então a gente vê que tem saltos de performance que variam de 7% até 30%, dependendo da aplicação. Passando aqui para outros cenários agora, colocar o Cinebench, você vê que o próprio Snapdragon consegue superar a AMD, tá? Só que ele ainda ganha em relação ao Intel, que tem sim um mercado gigantescamente maior que o Snapdragon, claro, né? E aí você tem ali o single, em um thread ela perdeu, o single core do Snapdragon Elite está muito forte, em multitarefa ela realmente ganhou. E na renderização Blender é absurda, tipo, ela vai ali para 380%, realmente é muito, muito forte, tá? Nos testes de jogos, alguns jogos falharam no Snapdragon porque realmente ainda, como ele roda no Windows on ARM, tem algumas incompatibilidades, não está redondo, tá? Mas em relação ao Intel, cara, realmente o gráfico integrado da AMD é bem superior, chega a bater ali, ó, 27, 36, 65% no caso do Cyberpunk, então ele realmente é bem mais rápido para quem vai jogar isso no notebook. A AMD traz até um teste no Ghost of Tsushima, que é um jogo que foi feito na época do PlayStation 4, rodando a Full HD 60, eles citam que está uma configuração alta no jogo, usando o FSR 3, tá? Rodando Full HD 60 com uma boa fluidez. Não mostraram mais detalhes técnicos, apenas uma demo sem nenhuma estatística, então a gente aguarda para ver alguns testes mais precisos depois. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a microarquitetura RDNA 3.5 presente nessas novas APUs para os notebooks. RDNA 3.5, sem dúvida, quando a gente fala de notebook, performance por watt faz muita diferença, até mais que nos PCs. Até porque a gente está falando de algo que pode rodar numa bateria. Então quando você tem alto desempenho e reduzindo o consumo, faz muita diferença. Você pode ter notebooks mais finos e mais leves por conta de ter baterias menores, tá? Então ele detalha o que ela fez as novas arquiteturas. A taxa de amostra de texturas foi dobrada. Isso diretamente afeta o desempenho em game. Então se isso é aumentado, o FPS não proporcionalmente, mas ele irá aumentar em algum nível e a gente precisaria ver um comparativo prático depois. O mesmo foi feito no Shader Subsystem, ele foi dobrado em relação à quantidade de operações e paralelo a isso, a eGPU recebeu melhorias importantes para reduzir o acesso à memória, com a técnicas como compressão e a redução de latência. Em números brutos, essas melhorias se traduzem em testes sintéticos, pelo menos, aí precisaremos ver em games, é claro, tá? Em até 32% comparando com a geração Hawk Point anterior, e isso mantendo 15 watts. Então você vê, o consumo não aumentou, mas a performance foi para 32% e realmente é um salto de desempenho interessante, ok? E aí os testes em jogos, futuramente a gente vai ver em mais detalhes, né? Porque o notebook varia bastante, tem aparelhos que ele tem um TDP mais liberado, outros mais reduzidos, então precisaria comparar algo mais igual para poder falar, olha, realmente esse gráfico integrado aqui é X% superior. E claro, uma das grandes estrelas dessas apresentações que a AMD apresentou ali pra gente foi as arquiteturas para NPU. Então a XDNA 2 é a nova NPU da AMD, NPU que é Neural Processing Unit, basicamente é uma central de processamento neural para modelos, inferências, assuntos relacionados à inteligência artificial. Está disponível agora inicialmente nos novos Strix Point e provavelmente nas próximas APUs de desktop também deve acontecer. E apesar de NPU ser algo extremamente simples, como a AMD destaca atividades comuns do dia a dia, que é o quê? Um Stable Diffusion ou uma conversão de vídeo, alguma coisa que está utilizando inteligência artificial. Apesar da NPU não ser a mais rápida para fazer isso em termos brutos em relação a uma iGPU, a um CPU ou um gráfico dedicado mesmo, o consumo de energia dela é tão baixo que a performance por watt dela é interessante. E novamente, trazendo isso para notebooks, que é o propósito delas aqui,
Quando você tem um gráfico dedicado processando isso, a bateria é drenada. Quando você tem uma NPU que tem um desempenho razoável processando isso, consumindo muito pouco, a bateria dura muito tempo. Então você consegue trabalhar mesmo usando a bateria. Ao contrário dos mecanismos tradicionais de NPU, aqui nós estamos vendo algo bem avançado da arquitetura, né? Onde a ordem de execução é fixa por blocos. Observe ali, ó, ela passa dos núcleos para os caches L1, L2, vai para a memória RAM, é uma ordem fixa. No caso da XDNA, ela tem uma ordem, digamos que modular, é um array bidimensional flexível, eles podem ser reprogramados dinamicamente em tempo real para atender diferentes tipos de implementação de inteligência artificial. Nos testes eles até mostram o seguinte caso: eu posso fazer ali um vídeo em tempo real, um áudio em tempo real, eu posso falar, ok, eu quero que você separe 2 colunas para mim dos meus blocos, para o vídeo, 2 para o áudio, o restante para fazer um Stable Diffusion, por exemplo. Então, eu consigo pré-configurar para que ele use as porções tudo em paralelo, e isso em tempo real. Ok, acabou de processar o vídeo, eu aloco as unidades que estão sobrando para outras atividades. E isso é uma abordagem diferente do método tradicional, que faz com que a AMD consiga entregar mais performance bruta, mesmo sem aumentar absurdamente o hardware em si. A vantagem disso é que ela consegue ter um consumo de energia baixo, mesmo com o hardware ali um pouco acima apenas da geração anterior. Então, eles preferem fazer uma abordagem inteligente na arquitetura, não apenas só joga hardware bruto aí e deixa o consumo para as cucuis, e não é o caso aqui porque você está no notebook, né? Eles citam ali uma outra melhoria que foi, realmente, houve um aumento nas unidades. Então você tem 20 AI Engine Tiles, agora vai para 32, e você tem então a performance de 10 tops para 50. Observe que não aumentou muito. A performance, realmente a performance prática de 10 para 50 aumentou 5 vezes, mas olha os tiles, aumentou de 20 para 32. Então o que explica isso? São as melhorias internas. Outra coisa que explica é justamente a questão dos tipos de dados. Você pode fazer hoje processamento usando várias profundidades, por exemplo, 8-bit, 16-bit, enfim. 8-bit normalmente é procurado para performance, eu quero um processamento Stable Diffusion rápido no 8-bit, ok. E o 16-bit ele é mais lento, mas ele é mais preciso. Então os desenvolvedores tinham que fazer escolhas, qual que eu quero utilizar. E aí você tem o bloco FP16, que é uma estratégia da AMD bem interessante, porque basicamente eles pegam a performance do 8-bit com a precisão parecida com o 16 bits. Não exatamente a mesma precisão, mas muito parecida, chega a ser imperceptível. Então você consegue aqui, ó, aqui a gente tem um prompt, né, que é para gerar um bolo, enfim. O int 8 ele sai bem estranho, o FP16 sai um bolo bonito, e aí o bloco FP16 que está acelerando com o int 8, mas com a precisão do FP16, trazendo a mesma imagem, praticamente tem algumas diferencinhas mínimas, mas basicamente é o mesmo desempenho. O desempenho gráfico, só que ele fez isso muito mais rápido que o próprio FP16. Então é uma estratégia que a AMD também está abordando para você ter justamente um aumento na performance. O que a AMD cita aqui, pessoal, é que aparentemente IA é uma revolução tão grande quanto foi dos microprocessadores em 1970, a internet em 1990, os smartphones nos anos 2000. Então 20 anos depois a nova revolução seria a inteligência artificial. Se isso realmente pegar, eu acredito que sim. Quem não aprender sobre IA, pelo menos como utilizar, vai acabar ficando para trás em algum momento no mercado. Por mais que, mas a minha área eu não uso. Mas, cara, há 20 anos atrás as pessoas não usavam smartphone. E hoje, olha como é que tá. Isso está em todo lugar. E hoje a IA ela já é utilizada. Você tem softwares que, por exemplo, Photoshop, você já usa IA, você pode reconstruir imagens, você pode tirar pessoas ali, ele reconstrói a imagem usando inteligência artificial. Você tem softwares de criação de conteúdo, você já cria vídeo por IA completamente montado pela IA, cara. Então você tem vídeo, fotos, coisas que você só gera ali e isso realmente funciona. E no futuro você vai ter também opções, por exemplo, uma dublagem em tempo real. Estou conversando com alguém de outro país que eu não entendo o idioma, ele vai escutar no idioma original dele e eu escutar ele no meu idioma. Entre outras várias funções, por exemplo, na parte de games, você vai ter, já foi falado sobre isso, NPCs que são feitos baseado em inteligência artificial, e um chatbot, alguma coisa do tipo. Então você vai conseguir conversar com ele, não vai ser apenas um script pré-programado, ele vai ter uma vida artificial, por assim dizer. Então os NPCs vão se tornar muito mais vivos, e isso sendo aplicado em jogos, também tende a ser muito explorado em diversos outros segmentos, tá?
A AMD até cita que de fato já existem 740 mil modelos disponíveis de IA, então para falar que isso aqui não vai ser o futuro é difícil, porque olha a quantidade de modelos que foram criados para diversos tipos de aplicações possíveis, tá? E por que eles estão impulsionando você ter um chip para IA localmente? Você pode fazer na nuvem, mas isso tem custos, isso tem latência, então você fazendo localmente na sua NPU, na sua GPU dedicada, tipo uma NVIDIA, uma AMD também processa IA, tá? Você vai ter uma privacidade aprimorada, afinal você não está dependendo da nuvem, você inclusive pode fazer isso offline, e com a latência, o tempo de resposta, consequentemente, muito mais baixo, tá? Agora, vai de cada um adotar ou não. De repente a pessoa quer esperar para ver, cara, o que vai pegar na IA, será que vai ser realmente futuro? Pelo tanto que está tendo de interesse no mercado, eu acredito que sim. Pode ser uma bolha? Talvez, só aguardando mesmo. Pessoal, por hora é o que nós temos. Esse foi o resumo de 2 dias inteiros de apresentações que eu tive lá com a AMD, muita conversa, muito bate-papo com o pessoal, foi muito proveitoso, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês e em breve nós vamos trazer o nosso review dos Ryzen 9000 e também dos notebooks com Strix Point para ver em que nível de desempenho prático eles estão em relação a uma placa dedicada desktop, em relação a outros notebooks do mercado. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.